no rádio. Transtorno do equilíbrio da marcha do idoso é o nosso tema de hoje com o Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no Rádio, levando temas, tirando dúvidas dos ouvintes sobre a saúde do idoso e hoje sobre transtornos, eu diria assim, mas alterações da marcha, do equilíbrio nas pessoas idosas, um tema bastante presente no dia a dia e de uma relevância muito alta para a geriatria. Transtorno de equilíbrio, ele atinge, faz parte, está ali presente na terceira idade ou nem sempre? O equilíbrio e a marcha, a postura do indivíduo, Marcos, eles são sinais vitais. Assim, primeiro vamos tomar aqui uma aguinha. Cafezinho. Obrigado, Fatinha. Graças a Deus, tanto boa como Fatinha. Não me deixam desidratar. Pausazinha para o café da manhã. Agora sim. Então... Até gostei do efeito sonoro. Viu? Então, equilíbrio e a marcha dos idosos, eles reproduzem muito a saúde daquele indivíduo. Os mais antigos, semana passada você gostou do termo de Frúcio, né? Os mais antigos, eles sempre dizem, olha, vai quando está encurtando o passo é porque está ficando velho. Quando está ficando tropo, é porque está ficando velho. É porque a coisa não está boa. Então, eles, assim, talvez não entendendo a complexidade que é manter uma pessoa equilibrada e uma pessoa... E tudo aquilo que envolve o mecanismo de marcha, de andar, eles sabem que é uma função muito importante para o idoso. Idoso que não tem um equilíbrio, uma marcha boa, ele tem uma saúde debilitada. Isso é fato. Por isso que na consulta de todo paciente idoso, a gente testa equilíbrio, a gente testa a marcha, com alguns testes de levantar e sentar, de um time up and go, que ele faz um teste em 3 metros e volta, a gente vê ele levantando, vê ele dando uma volta, se sentando, e aí a gente avalia o equilíbrio desse indivíduo. Mesmo que ele tenha vindo com uma queixa de dor de cabeça, por exemplo, que não tem nada a ver, ou pode não ter nada a ver com equilíbrio. Então é um marcador, é um sinal vital. E as alterações do equilíbrio, quando o paciente perde o equilíbrio, seja de maneira súbita, ou seja, de uma hora para outra, ou seja, de maneira insidiosa ao longo dos dias, a gente deve procurar não só doenças em um único lugar. Isso é uma coisa que eu sempre falo eu sempre digo isso muito a meus alunos, que estão assim, ávidos por um diagnóstico único para explicar doenças na clínica médica e até mesmo nos indivíduos idosos. Eu sempre digo para ele, olha, idoso a gente dificilmente tem uma queixa que represente só uma doença. Geralmente tem mais de uma coisa associada àquele sintoma. E assim o equilíbrio e as alterações da marcha. Dificilmente vai ser só uma labirintite, uma labirintitopatia, que as pessoas associam muito. Ele está tonto, está desequilibrado, é labirintite. E um dia alguém disse isso a ele há muito tempo e ele passou a vida toda achando que era labirintite. E quando a gente vai avaliar, primeiro o paciente não tem a labirintite, ele tem alterações de equilíbrio relacionadas a diversos outros órgãos e sistemas. Ele tem a alteração do equilíbrio dele porque o pé dele tem uma deformidade da artrose e a base de equilíbrio dele está alterada. Ele tem uma alteração do equilíbrio porque ele está perdendo massa muscular nas pernas, ele tem sarcopenia, então ele está fraco, as pernas estão fracas. Ele tem alteração do equilíbrio porque a visão está muito ruim, tem alteração do equilíbrio porque a audição, o aparelho auditivo, a prótese auditiva, a órtese auditiva, mas o sistema vestíbulo-coclear está alterado, ele tem uma labirintitopatia. Ele está tomando um remédio que altera o equilíbrio. Está tendo queda de pressão quando levanta. Então, mecanismos diversos favorecem alterações do equilíbrio. Ele estava bem, de uma hora para outra não consegue mais ficar em pé, porque pode estar se abrindo um quadro de uma infecção viral, uma dengue. O paciente abriu o quadro de dengue,
com um desequilíbrio. Doutor, eu não sei o que é que papai tem, e quando é no outro dia aparece febre, dor no corpo, dor no caroço do olho, né, como eles dizem, e todo aquele quadro de dengue que a gente já conhece. Então, as alterações de equilíbrio, Marcos, elas devem ser pesquisadas ativamente, elas reproduzem muito da saúde do idoso. A gente tem hábito de a pressão, a gente vê a frequência cardíaca, mas a gente avalia também esse equilíbrio que precisa ser abordado. Ele diz muito sobre a saúde dos indivíduos. E abordar uma queixa dessa, Marcos, muitas vezes a gente vai como se você tivesse pintando um carro novo. Você vai ajeitando, vai soldando aquele ferrugem, vai passando ali uma massa, vai lixando e vai deixando aquele carro novo. Não adianta, não existe esse remédio, eu estou com um problema de equilíbrio, você identifica várias causas e um remédio vai resolver tudo, não. É você tratar aquela força muscular, fazer fortalecimento, é você ajeitar a visão, é você tirar aquele medicamento que está induzindo ele a desequilibrar, é tratar as doenças circulatórias nas pernas que fazem ele perder o equilíbrio, é você tratar a vestibulopatia, a labirintopatia que ele tenha, é você verificar se ele tem hipotensão ortostática, queda de pressão, e você tratar essa queda de pressão. Então você vai tratando, apagando o incêndio em todas as áreas para você. Esse é o trabalho do geriatra, não é vir passar um remédio e achar que ele vai ficar bom, não. Esse trabalho do geriatra, por isso que eu sempre digo, são intervenções muitas vezes que passam despercebido. Uma queda mata o idoso, né? A gente não vê falar, a causa da queda foi problemas do equilíbrio, a gente não vê falar ninguém, não, eu vou prevenir, dizer que não, a gente vê falar, previne taxa alta para evitar o infarto, que é o que mata, controla a pressão. Se a gente, é como se eu tivesse tratando os fatores de risco, assim como trata os fatores de risco para o coração. Você não vai baixando a pressão, controlando o peso, diminuindo as taxas, do mesmo jeito. Você vai tratando a visão, você vai fortalecendo as pernas, vai vendo o que é que ele tem de deformidade, coloca um dispositivo auxiliar, muitas vezes uma bengala ou um andajá, e aí a gente vai diminuindo o risco daquele paciente ter um evento catastrófico, que é a queda e a fratura. Então, essa é a diferença que a geriatria faz em um transtorno de equilíbrio num paciente idoso. Ouvindo pergunta aqui, existem formas, de preferência, exercícios que melhoram a marcha de um idoso ou não? Existem sim treinos específicos para trabalhar marcha, para trabalhar equilíbrio, mas como eu falei, é um complexo de várias coisas que essa marcha, esse equilíbrio, ele vai depender de fortalecimento, vai depender de resistência, vai depender de isometria, vai depender de várias coisas, vai depender da condição clínica do paciente. Você não vai fazer para todo mundo o mesmo treino de marcha e de equilíbrio. Isso eu estou falando, mas quem faz isso é o fisioterapeuta, quem faz isso é o educador físico. Eles não vão fazer uma receita de bolo para todo mundo. Eu vou fazer esse treino de marcha, não. Se é um paciente que tem uma determinada, por exemplo, tem uma osteoartrose de joelho grave, que não consegue andar, deambular, esse treino de marcha dele vai ter que ser diferente, talvez dentro de uma piscina, talvez de uma forma diferente. Então, é individualizado. Então, sim, existem exercícios, existem treinos específicos para trabalhar marcha, equilíbrio. Um exercício que trabalha bem isso, nas várias dimensões, é o Pilates. O Pilates ele tem essa abordagem de treino de equilíbrio também, mas pode-se fazer um treino mais específico. Hoje em dia, com a internet, a gente passou pela pandemia, existem fisioterapeutas, educadores físicos que podem até fazer de maneira remota uma espécie de consultoria, supervisão, e até estimulo os profissionais da educação física e da fisioterapia a fazerem mais isso. Eu sinto muita falta que as pessoas não têm o transporte para ir para a clínica, ou muitas vezes moram numa cidade distante, ou moram num bairro distante, mas eles podem sim pagar uma consultoria, ou esse profissional fazer isso de maneira remota, supervisionar ali o exercício. Geralmente tem um cuidador que pode fazer, e isso seria uma quebra nessa barreira, nessa dificuldade de se reabilitar idosos com transtornos do equilíbrio e da marcha. Quando um idoso tem crise de depressão, todas as doenças vêm juntas,
Certamente minha mãe, né, quando fica assim, não dorme, não come, desequilibra e tudo que o senhor possa imaginar. E aí? Quem comanda o nosso organismo, os comandos centrais vêm do centro, vem da mente, vem do cérebro. Se essa não está funcionando bem, tudo pode, isso grosseiramente resumindo, né? Então o paciente que está com depressão, ele amplifica a dor que ele tinha, ele amplifica o desequilíbrio. Ele tudo para ele vai ter um desfecho, uma percepção, o otimismo dele vai ser negativo, ele não vai ter uma boa percepção. Então, realmente, o paciente com depressão, ele não só fica triste, ele não só fica irritado, ele não só fica sem coragem de fazer as coisas, alterando o sono, alterando o apetite, ele também piora outras doenças que ele possa ter. Ele adere mal ao tratamento, ele abandona o tratamento, por exemplo, da hipertensão, porque fica desesperançoso. Então, eles aumentam muito o risco de piorar em outras doenças e aparecem outros sintomas por causa disso, porque a doença, o transtorno depressivo maior, traz consigo esse rol de sintomas e esse rol de consequências dela. Muitas vezes a gente não percebe isso, o idoso fica isolado, calado, a família só percebe que ele está isolado, enquanto está ali, não está dando trabalho, mas ele parou de tomar o remédio, ele parou de fazer atividade física, que é o remédio também, ele não tem mais a motivação para se socializar, então isso vai adoecendo ele em todas as outras áreas, no coração, para de beber água, altera o rim, o estresse diminui a imunidade, ele tem gripe, infecção, covid, a falta de motivação para andar, altera o equilíbrio, ele cai, sofre uma queda e fratura, então pode ser a ponta do iceberg, uma queixa que não tem muita relação com outras coisas, uma queixa simplesmente de que ele está se isolando e você por trás tem uma depressão que altera diversas outras áreas do organismo. Abraço aqui a nossa ouvinte Nina de Dió, lá em Jardim do Seridó. Cuidado com o que vocês falam com o Dr. Belise. Minha mãe toma partido por ele, olha aí. Graças a Deus nós temos pacientes. Vale para Geraldinho, né? Graças a Deus nós temos pacientes que nos defendem. E ela pergunta, doutor Belise, o homem também pode fazer densitometria óssea? Pode, e mandar um abraço para ela aí, viu? Pode sim, Marcos. O que é recomendado é que a partir de 70 anos os homens façam a densitometria como forma de rastrear a doença osteoporose, que a gente sabe que é uma doença silenciosa, que tem uma incidência muito maior nos idosos. O osso ele vai envelhecendo, ele vai ficando oco. É maior nas mulheres, principalmente depois da menopausa, mas os idosos também, do sexo masculino, também fraturam, também tem osteoporose. As mulheres devem fazer essa densitometria antes, 65, e os homens aos 70. Isso se não tiver nenhuma indicação que antecipe isso. Você pode pedir na suspeita. A osteoporose não é só idade. O paciente está diminuindo muito a altura dele, ele está aumentando a curvatura das costas, né? Aumento da cifose dorsal. Ele está com indícios, fez um raio-x, tem ali uma tem uma densidade óssea frágil assim no raio-x, às vezes tem uma fratura em acunhamento em alguma vértebra da coluna, algum indício de osteoporose. Você pode dar esse diagnóstico e suspeitar mesmo antes dos 70 anos, mas uma recomendação assim, internacional, que todo idoso do sexo masculino aos 70 deve fazer uma densitometria óssea visando prevenção e busca ativa da osteoporose, que é uma das causas de fratura. As quedas são outras. Tem mais perguntas. Doutor Belise, meu esposo tem 50 anos, agora apareceu uma tontura do nada. Ele fez exames de rotina e a glicose deu 116. Ele tem o ouvido perdido devido a um acidente. Queria saber o que podemos fazer, né? E o médico pediu para repetir a glicose. Assim, como eu falei, são assim, várias nuances que podem desencadear no desequilíbrio. Agora sim, uma tontura súbita de uma hora para outra num paciente que tem uma doença no ouvido, a gente tem que pensar logicamente que o ouvido é a parte do organismo, principalmente o ouvido interno,
que é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Ele tem ali uma circulação, ele tem ali terminações nervosas que percebem o movimento da cabeça, e dependendo do movimento, se a cabeça pende para um lado, ele tenta aprumar o corpo para o outro lado. Então quem percebe esse movimento é o ouvido. Então doenças nessa região podem sim estar associadas com transtornos do equilíbrio. Eu apostaria nessa investigação aí. Lembrando, ele é jovem ainda, 50 anos, mas lembrando que nos indivíduos idosos a gente não pode ir atrás só de uma causa, tem que buscar mais de uma. É a história do carro que eu falei, que você vai soldando, tirando ferrugem aqui, dali, e daqui a pouco o carro tá completo. Outra pergunta que o ouvinte quer saber é o seguinte: meu pai tem 78 anos e desequilibra com frequência. Tem alguma relação com a questão do que você está falando? Sim, desequilíbrio com frequência a gente tem que, eu diria que detalhar melhor. Esse desequilíbrio é quando ele passa muito tempo em pé, quando ele está andando num piso irregular, à noite, de manhã, está relacionado com alguma medicação nova que ele começou a tomar, ele está perdendo força nas pernas, é um indivíduo que tem pouca massa, ou ele tem muita força, ele tem alguma alteração de ordem osteoarticular, alguma deformidade, alguma doença que possa alterar a sensibilidade, a percepção, a propriocepção dos pés dele, como por exemplo diabetes, altera tanto a circulação como a propriocepção, alguma doença no labirinto. Então, desequilíbrio geralmente é multifatorial e pode estar associado a diversas causas. Tem mais perguntas? Nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor Belício. Eu sou José Rosendo Neto, aqui de Carnaúba, dos Dantas. Eu também sou admirador do seu programa, viu? Todo dia eu assisto. As coisas que o senhor diz, encaixa tudo direitinho, as coisas que eu sinto, e eu vou acompanhando bem direitinho, todo dia. Então, um bom dia. Um abraço, acho que é Rosane Dantas, de Carnaúba dos Dantas, né? Mandar um abraço para todo mundo, uma audiência grande lá em Carnaúba, e dizer que, assim, a gente fica muito feliz que o objetivo é exatamente esse, é fazer com que as pessoas vão utilizando uma fala ou outra e colocando na sua vida essa prática, essa informação de saúde nos idosos. Se encaixa porque provavelmente ele já deve estar, ela ou ele, como é o nome da pessoa? Rosane. Pronto, deve estar envelhecendo, então vai percebendo alterações no equilíbrio, na marcha, vai percebendo o humor alterando, o sono, vai percebendo o esquecimento, vai percebendo o aumento no número de medicamentos, a incontinência, vai percebendo tudo aquilo que a gente vai falando, e a gente vai dando dicas, e esse é o objetivo, é a gente poder, de maneira, assim, onde a rádio chega, poder mudar alguma atividade, alguma conduta, algum hábito que as pessoas tenham que esteja sendo errado, e isso nos deixa muito gratificados. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Marcos Dantas, eu queria que quando o doutor Belício começasse, você fizesse uma pergunta a ele para mim, porque eu já fiz várias vezes essa pergunta a ele, porque eu sinto uma dor muito grande no meu corpo, principalmente mais na minha barriga. Já fiz vários exames. Eu queria perguntar, pedir a ele para ele me indicar um médico sobre eu ir, ver se eu descubro o que é isso, porque aí eu não aguento mais. Aí eu queria saber dele o que é que ele diz para mim, qual é o médico para mim ir, para eu ver se eu descubro o que é isso. Um bom dia, fica com Deus. E aí, doutor Belício? A porta de entrada do sistema, um médico generalista. Tem que ser avaliado por um médico generalista, depois o médico vai ver a necessidade de encaminhar para um especialista. Não tenho como dizer agora porque não examinei, né? Tem detalhes que a gente precisa, essa dor na barriga pode precisar de um dermatologista, de um cirurgião oncológico, de um gastro, pode ser várias especialidades, mas comece com o médico generalista, a atenção primária, a porta de entrada do sistema. Doutor Belício, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h54, confirmando 7h54. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos trazer aqui uma entrevista com
o garotinho Arthur, né? O Arthur Aranha, ele que foi aí medalhista de prata, né? Em uma Olimpíada aí de astronomia, né? Isso, já. Daqui a pouco ele vai conversar aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95 nesta manhã de terça-feira. Nova Caicó Sorridente é a melhor. Essa é a clínica que atende o Seridó. Faz clareamento, tratamento de canal, prótese, implante, cirurgias em geral. Tem o atendimento que já conquistou a gente. Clínica Dentária Nova Caicó Sorridente. Oferecemos todas as especialidades odontológicas.